Some da minha terra, Zé. Some e não ouse colocar os seus pés sujos nesse chão nunca mais. Aquelas palavras não foram apenas ditas, elas foram cuspidas. O grito do meu pai, seu Sebastião, cortou o silêncio pesado daquela tarde de agosto, como se fosse a lâmina de um facão recém-amolado. O som ecoou pelo terreiro, fazendo as galinhas se espantarem em um redemoinho de poeira e penas, e até o gado, lá no curral, pareceu sentir o peso daquela sentença. O sol, aquele olho de fogo que nunca tem piedade, e de quem lida no sertão, estava se pondo, pintando o horizonte de um vermelho cor de sangue. Um presságio terrível para o que estava acontecendo ali, naquela varanda de madeira velha que eu mesmo ajudei a pregar. Eu senti um frio que não combinava com o calor do mormaço. Olhei para baixo e vi minhas mãos. Elas estavam sujas, encarquilhadas pelo suor da colheita de milho que eu acabara de terminar. O rastro do cansaço ainda corria pelas minhas costas, mas a dor física era nada perto do nó que iesse, e apertava na minha garganta, tirando o meu ar, roubando a minha voz. Eu não conseguia acreditar que o homem que me ensinou a segurar uma enxada, o homem que me mostrou como ler o tempo pelas nuvens, estava agora me olhando com tanto nojo, como se eu fosse uma praga de gafanhoto devorando a lavoura. Pai, pelo amor de Deus, olha nos meus olhos, eu implorei, e minha voz saiu rouca, falhando, como se as palavras estivessem tropeçando nas lágrimas que eu lutava para não deixar cair. O Senhor me conhece. Eu sou o seu sangue. Eu sou o filho que nunca arredou o pé do serviço, que nunca reclamou da marmita fria ou do sol a pino. Como o senhor pode acreditar numa coisa dessas? Eu nunca tocaria num centavo do dinheiro da fazenda. Mas o velho Sebastião estava cego. Não era a cegueira dos olhos que a idade já estava trazendo, mas a cegueira da alma, alimentada pelo veneno que tinha sido soprado no seu ouvido desde o amanhecer. Ele tremia de raiva, o dedo apontado para a estrada de barro que levava para fora da porteira, para o vazio do mundo. Não me chama de pai. O meu filho morreu hoje, quando a honestidade dessa casa foi jogada na lama por causa da sua ganância. Ele rugiu, e o chicote que ele carregava na mão direita estalou no chão, levantando uma nuvenzinha de poeira vermelha. O dinheiro sumiu da gaveta e estava debaixo do seu colchão de palha, Zé. Como você explica o inexplicável, hein? Me diga! Eu olhei para o lado, buscando um rastro de dúvida, uma faísca de defesa na V. Aranda. Lá estavam eles, meus irmãos, Arnaldo e Vicente. Arnaldo, o mais velho, sempre teve um olhar esquivo, o tipo de homem que não sustenta o olho de quem fala a verdade. Ele olhava para os próprios pés, fingindo uma tristeza que não chegava ao coração. Mas o Vicente... o Vicente! Aquele sorriso maldito guardado no canto da boca era a confirmação de que a armadilha tinha sido perfeita. Eles estavam ali, parados como urubus esperando a carniça, assistindo à minha queda com uma satisfação silenciosa. Eles sabiam que eu era inocente. Sabiam que eu passava as noites em claro fazendo as contas da produção para que a fazenda Riacho Doce não sucumbisse às dívidas. Mas para eles, a minha dedicação era uma ameaça. Cada elogio que o pai me fazia, cada vez que ele dizia que eu era o motor daquela terra, agia como ácido na alma invejosa daqueles dois. Eles não queriam a terra para cuidar. Eles queriam a herança para gastar na capital, longe do cheiro de esterco e do trabalho. O duro. E para isso, eu precisava ser extirpado como uma erva daninha. Pega essa sacola de estopa e some. O velho continuou, a voz agora mais baixa, mas carregada de um desespero que me partiu ao meio. Leva as suas roupas velhas e a sua vergonha. Se você for homem, nunca mais apareça por aqui. A Fazenda Esperança não tem lugar para ladrão. Eu não disse mais nada. O silêncio se tornou a minha única defesa. Entrei no quartinho onde dormia desde que era um moleque de calças curtas. O cheiro de e querosene misturado com o milho seco das paredes de pau a pique me trouxe lembranças de noites em que eu sonhava com um futuro próspero para todos nós. Com as mãos ainda tremendo, comecei a colocar o pouco que era meu dentro da sacola. 2 camisas desbotadas pelo sol, uma calça remendada nos joelhos, o canivete que meu avô me deu e a Bíblia gasta que pertencera à minha falecida mãe. Cada objeto que eu tocava era uma raiz que estava sendo arrancada à força daquela terra. Eu sentia que estava horrendo por dentro. Saí do quarto e atravessei o terreiro uma última vez. Meus irmãos nem se mexeram. Quando passei por Vicente, ele sibilou, baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Vai com Deus, ladrãozinho de beira de estrada. Agora a terra é de quem sabe mandar, não de quem sabe suar. O sangue ferveu nas minhas veias.
A vontade era de soltar a sacola e resolver aquela injustiça ali mesmo, no braço. Mas a voz da minha mãe ecoou na minha memória. A honra, meu filho, é como a água de um poço profundo. Ela pode ficar escondida por um tempo, mas nunca seca. Eu respirei fundo, engoli o orgulho e continuei caminhando. Atravessei a porteira principal. O som da madeira rangendo nos gonzos enferrujados pareceu um lamento da própria terra, um choro seco de quem sabe que está perdendo o seu melhor cuidador. Parei no limite da propriedade e olhei para trás. Vi o vulto do meu pai sentado no banco da varanda, a cabeça baixa, as mãos cobrindo o rosto. Ele estava desmoronando, mas a sua teimosia e o falso senso de justiça o impediam de gritar para que eu voltasse. A estrada de terra se estendia à minha frente, infinita e solitária. A poeira subia a cada passo meu, grudando na minha pele suada, misturando-se com as lágrimas que eu finalmente me permiti derramar. Eu não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro no bolso, pois tudo o que eu ganhava era reinvestido na fazenda. Eu não tinha mais família. Eu só levava comigo a minha honra, que, embora estivesse ferida e sangrando, permanecia intacta dentro do meu peito como uma brasa escondida sob as cinzas. Eu caminhei sob o céu que agora estava coalhado de estrelas, aquelas luzes frias que parecem ignorar a miséria dos homens aqui embaixo, o cerrado com seus ruídos de animais noturnos e o cheiro de terra úmida pelo orvalho que começava a cair, era o meu único companheiro. Mas, naquele momento, em meio à solidão absoluta, eu fiz um juramento para o céu e para o chão que eu pisava. Um dia eu vou voltar. E nesse dia a verdade vai brilhar mais forte que esse sol que me queimou hoje. A roda da vida gira, e quem hoje me expulsa como um cão sarnento, um dia vai precisar das mãos que hoje estão vazias. Eu não sabia como, nem quando, mas eu sentia que o destino estava apenas começando a traçar uma história que ninguém ali seria capaz de prever. A minha jornada de humilhação estava se tornando a semente da minha superação. E enquanto os meus irmãos celebravam a vitória da mentira na Casa Grande, eu seguia pela escuridão da pontozinha estrada, guiado por uma fé que nenhuma injustiça humana seria capaz de apagar. A primeira noite longe de casa foi a mais longa da minha vida. Meus pés, acostumados com o chão batido do curral, agora sentiam cada pedregulho da estrada de rodagem como se fossem brasas acesas. A sacola de estopa no ombro pesava mais do que um saco de milho de 60 quilos. Mas não era pelo que tinha dentro, e sim pelo peso da injustiça que eu carregava. Eu andava sem rumo, guiado apenas pelo brilho da lua que ateava a vegetação seca do cerrado. O mandacaru se erguia ao lado da estrada como sentinelas silenciosas, testemunhando a minha dor. O cansaço era um bicho que roía minhas juntas. Mas a minha mente não me deixava parar. Cada vez que eu fechava os olhos, eu via o rosto do meu pai. Vi o momento exato em que a confiança dele por mim se quebrou, estraçalhada pelas mentiras venenosas de Arnaldo e Vicente. A imagem daquele chicote estalando no chão não saía da minha cabeça. Como o sangue do mesmo sangue? Ui, podia ser tão cruel? Como o velho, que sempre foi um homem de juízo, deixou a inveja cegar o seu discernimento? A sede começou a apertar. No sertão, a água é mais valiosa que o ouro, e eu não tinha nenhum cantil. Minha boca estava seca como o couro de uma bota velha, e a minha língua parecia grossa, dificultando até a respiração. Eu olhava para o horizonte esperando ver a luz de alguma venda ou um rastro de fumaça de algum fogão a lenha, mas o mundo parecia ter se esquecido de mim. Eu era um fantasma caminhando por uma terra que eu tanto amava, mas que agora me expulsava como um corpo estranho. De repente, o silêncio da mata foi quebrado pelo estalar de galhos secos. Meus sentidos, aguçados por anos de lida no mato, entraram em alerta. Parei no meio da estrada, o coração batendo na garganta. Das sombras de umas mangueiras velhas, à beira da cerca, 3 vultos emergiram. Eram homens de aparência sinistra, com os rostos cobertos por trapos imundos e chapéus caídos sobre os olhos. O cheiro de cachaça barata e suor azedo chegou antes deles. O mais alto, que carregava um facão enferrujado na cintura, deu um passo à frente com uma risada que parecia o grasnar de um corvo. "Olha só o que a estrada trouxe para nós hoje, rapazes", disse ele, a voz rouca e carregada de malícia. "Um peixinho grande fugindo do aquário. Onde você pensa que vai com essa sacola, forasteiro?" Eu tentei manter a dignidade, mesmo sentindo o frio do medo correndo pela minha espinha. "Eu não tenho nada, senhor. Sou apenas um homem expulso de casa, levando apenas o que visto e a minha Bíblia." A resposta foi uma coronhada seca, desferida com a lateral de uma arma velha, que me acertou em cheio no rosto. O mundo girou.
Eu caí de joelhos na poeira vermelha, sentindo o gosto metálico do sangue inundar a minha boca instantaneamente. Antes que eu pudesse tentar me levantar, os outros dois avançaram como hienas sobre a carcaça, arrancaram a sacola das minhas mãos e despejaram tudo no chão. Quando viram realmente não havia dinheiro, nem relógio, nem nada de valor. A frustração deles se transformou em uma fúria cega. Mentiroso! Ninguém sai de uma fazenda daquelas de mãos vazias, gritou um deles, desferindo um chute violento nas minhas costelas. O que se seguiu foi uma sucessão de dores que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eles me batiam com o ódio de quem odeia a própria vida. Eu me encolhia em posição fetal, tentando proteger a cabeça, enquanto os agressores me insultavam e me golpeavam sem piedade. Cada pancada era como se fosse a própria traição dos meus irmãos, materializada em punhos e pés. Eu sentia minhas costelas estalarem, e a consciência ia se esvaindo lentamente. Em meio à dor, eu via flashes da minha infância, do cheiro do café da minha mãe e do olhar de orgulho que o meu pai costumava ter antes do veneno da inveja o contaminar. Por fim, um golpe mais forte na têmpora fez o mundo mergulhar em um breu absoluto. Os bandidos, acreditando que eu estava morto ou moribundo, cuspiram no meu corpo caído e desapareceram na mata, levando até a minha sacola de estopa e o meu pão amanhecido. Horas se passaram. O orvalho da madrugada começou a cair, resfriando o meu corpo ferido que jazia imóvel em uma vala à beira da estrada. Quando eu finalmente abri os olhos, a minha visão estava turva, manchada pelo sangue seco que grudava às minhas pálpebras. Eu tentei me mexer, mas um grito de agonia ficou preso na minha garganta. Cada respiração era uma batalha contra uma F. A cada interna, eu estava nu da cintura para cima, sentindo o frio penetrante da noite sertaneja. Olhei para o céu estrelado e senti uma solidão tão profunda que desejei que aqueles homens tivessem terminado o serviço. Meu Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu sussurrei, a voz não passando de um sibilo fraco. A humilhação de ser expulso como ladrão agora se somava à miséria total. Eu estava fraco, perdendo sangue e sem forças para me levantar. Naquele momento, no meio do cercado pelo som dos grilos e o pio das corujas, eu senti o hálito da morte se aproximando. Eu percebi que, se não houvesse um milagre, eu nunca veria o sol nascer novamente. Minha história de luta parecia estar terminando ali, em uma cova rasa e anônima, vítima da maldade dos homens e do destino cruel. Mas o destino é um moinho que mói devagar, mas mói fino. Foi quando um clarão rasgou a neblina da madrugada. O som pesado de um motor diesel reduziu a marcha, rangendo as engrenagens no topo da subida. Um velho caminhão Mercedes, desses que já carregaram o peso do mundo nas costas, parou a poucos metros de onde eu estava. O motorista, um homem de cabelos brancos chamado Seu Tião, desceu para checar um pneu que ele achava estar murcho. Ao iluminar o chão com sua lanterna gasta, o feixe de luz revelou o vulto caído na vala. "Valha-me, Nossa Senhora!" exclamou o velho correndo na minha direção. Com um esforço monumental, Seu Tião me carregou para a cabine do caminhão. O cheiro de óleo, diesel, fumo de rolo e estofado velho foi o primeiro sinal de vida que eu senti em horas. Ele não perguntou o meu nome, não perguntou quem me bateu, nem o que eu tinha feito. Ele apenas me cobriu com um cobertor de lã áspero e dirigiu o mais rápido que aquele velho motor permitia até a fazenda mais próxima, onde ele sabia que o patrão era um homem de coração justo. Acordei 3 dias depois em um catre limpo, nos fundos de uma casa grande que eu não conhecia. A febre tinha me consumido e os delírios, eu gritava o nome do meu pai e pedia perdão por um crime que eu não cometi. Quando a luz do sol finalmente entrou por uma fresta na janela de madeira, o cheiro de café fresco e terra molhada invadiu o quarto. Eu tentei me levantar, mas o corpo protestou com uma dor lancinante. Mesmo assim, a dignidade que eu herdei da minha mãe não me permitia ficar deitado enquanto o mundo trabalhava lá fora. Amparando-me nas paredes, eu saí para a varanda. Encontrei um homem de semblante severo, os azuis que pareciam ler a alma da gente, e mãos que, embora não estivessem sujas de terra agora, mostravam as marcas de quem já tinha segurado muito o cabo da enxada. Era o Sr. Otávio, o dono daquelas terras. "Eu não tenho como pagar pela estalagem e pelo remédio, patrão", eu disse com a voz ainda rouca. "Mas as minhas mãos ainda servem para a terra. Se o senhor me der trabalho, eu pago cada centavo do que lhe devo com o meu suor." Otávio me olhou de cima a baixo. Viu as feridas no meu rosto. Mas viu também a firmeza no meu olhar.
Ele não disse nada por um longo tempo, apenas apontou para o horizonte, onde uma roça de milho estava amarelada, minguada pela praga e pelo desleixo dos antigos meeiros. Se você conseguir salvar aquele milharal, rapaz, a sua dívida estará paga. Mas eu aviso, aquela terra está morta há 3 anos. Ninguém conseguiu tirar nada de lá. O que o Sr. Otávio não sabia era que eu não era um simples andarilho. Eu era o homem que conversava com a terra. Nos dias que se seguiram, enquanto as minhas costelas se curavam, a minha alma se restaurava no cabo da enxada. Eu não apenas limpava o mato, eu observava a inclinação do terreno, a umidade que se escondia debaixo das pedras e o comportamento das formigas. Enquanto os outros peões riam de mim pelas costas, chamando-me de o retirante doido, eu comecei a reorganizar as valas de irrigação, usando apenas pedras e a minha intuição sertaneja. Eu fazia a água chegar onde antes o sol queimava tudo. Eu não pedi. E a ordens, eu antecipava as necessidades do chão. Em poucas semanas, o que era um milharal triste e sem vida, começou a ganhar um verde vibrante, quase sobrenatural. Certa tarde, o Sr. Otávio caminhou até o limite da propriedade. Ele parou diante do milho que agora passava da altura da cabeça dele. Ele pegou uma espiga, descascou-a e viu grãos perfeitos, alinhados como joias. Ele olhou para o lado e me viu suado, com a camisa remendada, mas com um semblante de paz que ele nunca vira em nenhum funcionário. Como você fez isso, Zé? Como tirou vida desse chão seco? Perguntou ele, a voz carregada de uma admiração que ele tentava esconder. Eu limpei o suor da testa com o antebraço e respondi com a humildade que sempre foi o meu escudo. A terra nunca morre, seu Otávio. Ela só fica triste quando quem cuida dela não tem amor no coração. Eu só dei o carinho que ela estava pedindo. Otávio sentiu um arrepio. Ele percebeu naquele momento que eu não era um simples trabalhador fugindo de um destino ruim. Eu era um mestre da natureza que tinha sido jogado no caminho dele por algum propósito maior. E enquanto o lucro da fazenda Alvorada começava a saltar aos olhos nos livros de contabilidade, o Sr. Otávio começou a planejar algo que mudaria a minha vida para sempre. O destino estava começando a tecer a rede que, um dia, prenderia aqueles que traíram a minha honra. Mas, antes da vitória final, eu ainda teria que enfrentar a sombra de uma nova traição, vinda de onde eu menos esperava. Os anos se passaram na fazenda Alvorada como o curso de um rio largo, que depois de enfrentar pedras e corredeiras perigosas, finalmente encontra a paz de um leito profundo. Eu já não era mais aquele homem maltrapilho, ferido e desorientado que o caminhoneiro Tião resgatou à beira da morte naquela vala esquecida. O suor do meu rosto, agora curtido por um sol que parecia me abençoar em vez de me castigar, não era mais de desespero, era um suor de dignidade, o tipo de suor que limpa a alma e justifica o pão de cada dia. Sob a tutela e a confiança crescente do Sr. Otávio, eu me transformei, sem perceber, no coração pulsante daquela propriedade. Eu conhecia cada palmo daquela terra como se fosse a palma da minha mão. Eu sabia ouvir o murmúrio do gado no pasto e identificar, apenas pelo cheiro do vento, a hora exata em que a chuva decidiria cair sobre as plantações. Otávio, um homem de poucas palavras, mas de uma observação aguçada como a de um gavião, percebeu que o destino havia lhe enviado um tesouro disfarçado de andarilho. Eu não apenas trabalhava, eu sentia a fazenda. Com o tempo, as chaves do galpão, os livros de contabilidade e a responsabilidade de negociar as sacas de café e as cabeças de gado passaram para as minhas mãos calejadas. Eu implementei um sistema de rotação de pastagem que era pura sabedoria popular, misturada com a observação que eu fazia desde menino na fazenda do meu pai. A produtividade da Alvorada saltou de uma forma que atraiu olhares de admiração e de cobiça de toda a vizinhança. Mas, como diz o ditado, onde a luz brilha com força, as sombras também se tornam mais densas e perigosas. No canto escuro do curral, um par de olhos carregados de rancor observava cada passo meu. Era Moreira, o capataz que estava na fazenda há mais de 10 anos. Moreira era um homem de métodos brutos, desses que acreditam que o gado e os peões só obedecem sob o estalo do chicote e o grito de autoridade. Para ele, a minha ascensão não era mérito, era uma afronte. A pessoal, uma ferida aberta no seu orgulho de homem do campo. Quem esse forasteiro pensa que é? Moreira resmungava para si mesmo, enquanto mastigava um pedaço de fumo e cuspia com desprezo no chão batido. Chegou aqui como um bicho atropelado, sem eira nem beira, e agora quer mandar em quem tem raiz nesta terra. Isso não vai ficar assim. A tensão entre nós dois era palpável, como a eletricidade que antecede uma tempestade de verão.
Eu, sempre humilde e focado no trabalho, tentava ignorar as provocações e as ordens contraditórias que Moreira dava aos outros peões, apenas para me desestabilizar. Mas o veneno dele era de ação lenta. Moreira começou a semear mentiras entre os outros trabalhadores, dizendo que eu estava roubando o patrão pelas costas, alterando os números das vendas para desviar dinheiro. Era exatamente a mesma mentira que destruiu a minha vida no passado, e ouvir aquilo de novo fazia o meu sangue gelar. No entanto, em meio ao suor do trabalho pesado e às sombras da inveja, algo novo e doce começou a brotar no meu peito. Um sentimento que eu nunca imaginei que teria o direito de sentir novamente. Rosinha, a filha mais nova do Sr. Otávio, não era como as outras moças da cidade que visitavam a fazenda com seus vestidos caros e narizes empinados. Ela tinha o cheiro da flor de laranjeira e um brilho nos olhos que parecia entender o meu silêncio. O interesse entre nós não nasceu de palavras vãs, mas de olhares trocados por cima da cerca de arame farpado, de enco, intros casuais no pomar sob a sombra das mangueiras carregadas e do respeito mútuo pela lida. Eu, sempre com o chapéu na mão e a cabeça baixa em sinal de reverência, tratava Rosinha como se ela fosse a joia mais preciosa daquela terra. Eu sabia o meu lugar. Sabia que era um homem sem nome, um retirante que viera do nada, enquanto ela era a herdeira de uma das maiores fortunas da região. Mas Rosinha não via a poeira no meu rosto. Ela via a integridade que transbordava de cada gesto meu. As tardes de domingo tornaram-se o cenário de conversas tímidas à sombra de um grande jatobá secular. Eu falava sobre o ciclo das chuvas e o segredo das sementes, e ela ouvia encantada, percebendo que a minha alma era muito mais rica do que a de qualquer fazendeiro de posses que já a tinha cortejado. A força desse amor tornou-se gradualmente maior que o meu medo de ser rejeitado. Após uma noite inteira em claro, orando e pedindo forças ao Criador sob o céu estrelado, eu decidi que não podia mais esconder o que sentia, nem dela, nem do pai dela. No final de uma tarde de sexta-feira, quando o sol tingia o céu de um laranja profundo e o cheiro de café fresco saía pela chaminé da casa grande, eu vesti a minha melhor camisa, limpei as minhas botas com esmero e caminhei em direção à varanda onde o Sr. Otávio costumava descansar. O meu coração batia como o galope de um cavalo bravo. Eu via Otávio como um mentor, quase como o pai que eu desejei ter tido a vida toda. Ao chegar diante dele, retirei meu chapéu e o apertei contra o peito, sentindo o suor frio nas mãos. Senhor Otávio, o senhor me deu a vida quando eu não tinha mais nada. Me deu teto, comida e trabalho. Mas hoje eu vim aqui não como seu funcionário, mas como um homem que busca ser honesto com o senhor e com o que sente pela sua filha. O silêncio que se seguiu foi torturante. Otávio baixou o jornal e olhou por cima dos óculos, com um semblante sério e impenetrável. Eu continuei, descrevendo o meu sentimento por Rosinha e Jota, jurando que a minha única intenção era fazê-la a mulher mais feliz do mundo. Disse que, se ele não permitisse, eu me afastaria na mesma hora, mesmo que isso me custasse a última gota de alegria. Otávio levantou-se lentamente e caminhou até a beirada da varanda, olhando para o horizonte. Zé, eu sempre sonhei com um príncipe para a minha filha, alguém de linhagem com terras e gado. Mas os príncipes que eu conheci na capital não sabem o valor de um grão de feijão e não têm a metade da honra aqui. E você tem nessas mãos calejadas. Você é um homem de verdade. Se a Rosinha estiver de acordo, eu não serei o homem a impedir a felicidade dela. Mas lembre-se, meu respeito você já tem, mas a minha confiança como sogro você terá que conquistar todos os dias. As lágrimas que eu segurei por anos finalmente ameaçaram cair. Eu agradeci com um aceno, sentindo um peso colossal saindo dos meus ombros. O que eu não sabia, entretanto, era que Moreira observava tudo de longe, escondido entre as sombras dos depósito de ferramentas, com o rosto retorcido de um ódio cego. Para ele, ver um ladrão de beira de estrada ser aceito na família do patrão era o insulto final. Enquanto Rosinha e eu celebrávamos aquele início de namoro com um passeio casto pelo jardim sob o luar, Moreira começava a afiar as ferramentas da sua próxima e mais terrível sabotagem. Ele planejava algo que não apenas me tiraria o emprego, mas que me mandaria direto para a cadeia ou para o cemitério. A maldade, quando decide, se cria. Em solo fértil, não precisa de muito para florescer. Basta um ouvido descuidado do patrão e uma língua carregada de veneno para que a tempestade comece a se formar. A noite caiu com um peso diferente na fazenda Alvorada. O silêncio parecia carregar o prenúncio de uma tragédia, e eu, sem saber, estava prestes a enfrentar o meu pior fantasma pela segunda vez. Moreira já tinha o dinheiro marcado e as ferramentas sabotadas.
O palco estava montado para a minha ruína definitiva. A noite na fazenda A. Livorada caiu com um peso que eu nunca tinha sentido antes. O ar estava parado, abafado, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração antes do primeiro trovão de uma tempestade. No céu, a lua estava minguante, uma foice de prata cortando a escuridão. Mas as sombras nos cantos dos galpões pareciam ter vida própria. Eu não conseguia pregar o olho. Aquele calafrio que subia pela minha espinha era um aviso antigo, o mesmo que eu senti na noite em que fui escorraçado da fazenda do meu P. Ai! O que eu não sabia era que eu não era o único acordado naquela madrugada. O Sr. Otávio, um homem que a Lida ensinou a ler não apenas o tempo, mas também o olhar e o passo das pessoas, estava em vigília silenciosa. Ele sentia o cheiro da traição no ar, mas o seu coração pedia, quase implorava, que ele não cometesse a mesma injustiça que outrora destruíra a minha vida. Por 3 noites seguidas, o velho fazendeiro se manteve oculto pelas sombras dos corredores da casa grande, observando o movimento dos alojamentos através das frestas das pesadas janelas de madeira. Naquela madrugada específica, o silêncio foi quebrado pelo ranger quase imperceptível de uma bota sobre o cascalho fino do terreiro. Otávio, movendo-se como um fantasma, seguiu o vulto de Moreira até o pequeno depósito onde eu guardava os meus parcos pertences. Escondido atrás de uma pilha de sacos de café, o fazendeiro viu Moreira retirar um maço grosso de notas do bolso do paletó, dinheiro que Otávio sabia ser da Uli. Tima venda de gado, e escondê-lo cuidadosamente dentro de uma das minhas botas de couro desgastadas. O plano era perfeito em sua crueldade. Na manhã seguinte, Moreira pretendia descobrir o roubo diante de todos e selar o meu destino para sempre. O sangue de Otávio ferveu. A mão dele apertou o batente da porta, mas ele esperou. Esperou até que Moreira, com um sorriso cínico de quem acredita ter vencido, saísse do depósito sob o manto do silêncio. Quando o sol começou a lamber o horizonte, Ting, indo o céu de um laranja sangrento, Otávio convocou todos os funcionários para o terreiro central. O clima era de funeral. Eu cheguei com o chapéu na mão, a cabeça baixa, sentindo o peso daquela desconfiança que eu ainda não entendia de onde vinha. Moreira se mantinha ao lado do patrão, com uma postura arrogante, pronto para o bote final. Alguém aqui traiu a minha confiança, começou Otávio, e a voz dele ecoou como um trovão pelo vale da alvorada. Moreira, você tem algo a dizer? O capataz, nungindo uma indignação heróica, deu um passo à frente. Patrão, eu avisei que esse rapaz não era flor que se cheire. Se o senhor me permitir, posso revistar o quartinho dele agora mesmo e provar que ele está lhe roubando. O meu mundo desmoronou ali. Eu olhei para a Rosinha que estava pálida, segurando as mãos com força em uma prece silenciosa. Mas antes que Moreira pudesse se mover, Otávio o parou com um olhar de aço. Não será necessário, Moreira. Eu vi tudo. Vi você plantando o dinheiro nas bolsas do Zé enquanto a lua ainda estava alta. Vi a sua inveja tentando destruir um homem justo apenas porque ele é melhor do que você. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som do vento nas folhas das mangueiras. Moreira gaguejou, tentou negar, mas a prova estava nos olhos do patrão. Otávio se aproximou dele e, com a autoridade de quem manda naquele chão, exigiu as chaves. Some da minha terra, Moreira, e leve com você essa sua alma cebosa. Você tentou usar a maior dor do Zé contra ele, mas esqueceu que a verdade, por mais que demore, sempre encontra o caminho da luz. Moreira saiu debaixo de vaias e olhares de desprezo, expulso exatamente da forma que ele planejou para mim. Naquele momento, as lágrimas que eu segurei por anos finalmente lavaram o meu rosto calejado. Não era um choro de triunfo, mas de alívio por ser, pela primeira vez, acreditado. Otávio me abraçou como se eu fosse um filho e, diante de todos, anunciou que eu passaria a ser o administrador-geral de... e toda a alvorada. Mas o destino ainda tinha um ato final para essa história. Os anos de fartura que se seguiram sob a minha administração foram abençoados, mas a natureza é uma senhora rigorosa. No final daquele ano, o céu tornou-se de um azul pálido e cruel. As nuvens desapareceram por meses. O que começou como um veranico prolongado, transformou-se na maior seca que o interior já vira em décadas. O gado das fazendas vizinhas começou a morrer. O pasto virou cinza e a fome começou a bater na porta de muita gente. Graças à minha administração precavida e aos sistemas de irrigação que eu instalei, a alvorada resistia bravamente. Mas as notícias que chegavam das terras mais áridas eram desoladoras. Eu passava as noites em claro, olhando para o céu seco, e uma sombra do passado me assombrava.
Como estaria o meu pai? A fazenda Esperança ficava em uma região onde a seca castigava 3 vezes mais forte. Certa tarde, enquanto eu revisava as contas na sede, 2 vultos maltrapilhos apareceram-me. A porteira principal. Eles caminhavam com dificuldade, as roupas em frangalhos, cobertos pela poeira da estrada. Eram retirantes da seca, pedindo qualquer serviço em troca de um prato de comida. Eu saí para a varanda e, quando eles levantaram a cabeça, o impacto no meu peito foi maior do que qualquer coice de mula. Diante de mim estavam Vicente e Arnaldo, meus irmãos. Eles não me reconheceram de imediato. Para eles, eu era apenas o doutor administrador, respeitado de quem todos falavam na região. Oh! Eles estavam quebrados, com os olhos fundos de fome e a alma minguada pela derrota. De onde vocês vêm? Eu perguntei, forçando uma voz neutra. Viemos da Fazenda Esperança, patrão. Respondeu Vicente com a voz falhando de vergonha. Mas a esperança lá acabou. O gado morreu, a terra secou e nós perdemos tudo. Eu senti uma mistura amarga de pena e dor. Eu poderia tê-los expulsado. Poderia ter rido da desgraça deles como eles riram da minha. Mas o caráter que minha mãe me ensinou falou mais a... Eu me levantei e saí da sombra da varanda para a luz do sol. Olhem bem para mim, eu ordenei. O reconhecimento não veio de uma vez, mas em ondas de choque. Vi os olhos dele se arregalarem, o medo tomando conta de suas faces. Vicente caiu de joelhos na terra batida, soluçando. Zé, é você? Sim, sou eu. O irmão que vocês chamaram de ladrão. O filho que vocês jogaram no buraco por um punhado de terra que hoje não vale nada. Eles imploraram perdão contando que o pai estava doente. Vivem em um quartinho de fundos na fazenda arruinada, morrendo de desgosto e arrependimento. Eu não hesitei. Mandei que pegassem a melhor caminhonete da fazenda e fossem buscar o meu pai no mesmo instante. Ao pôr do sol, o veículo voltou. Quando a porta se abriu, um homem idoso, com a pele como pergaminho e os olhos marejados, desceu com dificuldade. Ao me ver, o velho Sebastião começou a tremer. Eu corri em direção a ele e o envolvi em um abraço que curou todas as cicatrizes do meu peito. Meu filho! Oh! Me perdoa! Ele soluçou nos meus braços. Eu descobri a verdade tarde demais. Aqueles 2 confessaram quando a fome apertou. Eu morri um pouco a cada dia sabendo o que eu fiz com você. O senhor não precisa pedir perdão, pai. Eu respondi, limpando as lágrimas dele. O sangue fala mais alto que a mentira. Agora o senhor vai morar aqui, vai conhecer os seus netos e vai ter a paz que merece. Enquanto os meus irmãos observavam de longe com as enxadas na mão, prontos para começar o trabalho. O do zero, como simples peões sob as minhas ordens, eles entenderam a maior lição que a terra pode dar. A ganância pode até construir muros, mas só a honestidade planta raízes que resistem à seca. Eu olhei para o horizonte e vi as primeiras nuvens carregadas se formando. A chuva estava voltando, e com ela a certeza de que a justiça da vida, assim como a chuva no sertão, sempre chega no tempo certo para quem sabe esperar e honrar o chão que pisa. Se esta história tocou o seu coração e te mostrou que a honestidade é a única semente que realmente prospera, não saia daqui sem deixar o seu like. Isso ajuda a nossa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam de esperança. E agora eu quero saber de você. Você já passou por alguma injustiça onde o mundo girou e a verdade apareceu? Escreva aqui nos comentários, eu leio cada história de vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o nosso próximo vídeo, onde contaremos a história de um violeiro cego que mudou o destino de uma cidade inteira com apenas uma canção. Até a próxima jornada, meu povo!